Bom dia a todos os presentes na banca neste momento. Sejam todos bem-vindos à apresentação do meu trabalho. Eu sou o Carlos Santos de Almeida, sou acadêmico do curso de Engenharia de Produção da Unicesumar, localizado no Polo de Nova Lima, Minas Gerais. Neste trabalho, eu vou apresentar o seguinte tema: o processo de manutenção das usinas na área de mineração, especialmente no setor elétrico, desenvolvido sob a orientação e apoio do professor Fernando Caling Pereira. A escolha desse tema ocorreu porque as operações de mineração dependem diretamente da confiabilidade dos sistemas elétricos. Assim, a manutenção não deve ser vista apenas como atividade de reparo, mas como um fator essencial para garantir a continuidade da produção, a segurança operacional e a redução das perdas. Ao longo da apresentação, também vou citar os principais tipos de manutenção, a utilização da manutenção centrada na confiabilidade, e a importância dos indicadores de desempenhos e as possibilidades de instalações de tecnologia para o monitoramento aplicadas nos nossos setores. As usinas hoje ligadas à mineração apresentam a grande dependência da energia elétrica. Equipamentos como motores, transformadores, subestações e painéis sustentam diversas etapas da produção mineral. E quando ocorre uma falha em um equipamento crítico, os equipamentos podem afetar toda a sequência produtiva, provocando atrasos, aumentos de custos e redução da disponibilidade operacional. Além disto, o ambiente da mineração impõe condições severas de funcionamento, acelerando o desgaste dos equipamentos e aumentando a necessidade de uma manutenção mais eficiente. Diante desse cenário, o objetivo do trabalho também foi analisar o processo de manutenção dos sistemas elétricos em usinas, buscando identificar estratégias capazes para aumentar a confiabilidade e a disponibilidade operacional, reduzindo perdas. Para compreender um pouco mais do processo, primeiro é necessário diferenciar entre as estratégias de manutenção. Primeiro, a manutenção corretiva. Ela acontece depois que a falha já ocorreu. Em alguns equipamentos de baixa criticidade, ela até pode ser aceitável. Porém, quando utiliza como uma estratégia principal em ativos essenciais, tende a provocar paradas inesperadas, perda de produção e aumento dos custos de reparo. Já na manutenção preventiva, é realizada de forma programada. Neste caso, as inspeções, ajustes e substituições são definidos em determinados intervalos, antes que a falha aconteça. Isso reduz parte dos riscos relacionados ao desgaste natural dos componentes, que é bom. De acordo com a BNT, a manutenção reúne ações destinadas a preservar ou restabelecer a capacidade do equipamento desempenhar a sua função, ou seja, o objetivo não é simplesmente consertar, mas manter o ativo em condições adequadas de operação. E na mineração, essa diferença ela é muito importante, porque a escolha inadequada da estratégia pode comprometer a disponibilidade dos equipamentos críticos. Também foi abordada a manutenção preditiva, que utiliza informações sobre a condição real dos equipamentos, para definir os movimentos adequados nas intervenções. Entre as principais técnicas utilizadas estão a análise de vibração, a termografia infravermelha e o monitoramento de parâmetros elétricos, permitindo identificar sinais de desgastes antes das ocorrências e das falhas. Outro conceito muito importante a ser aplicado é a manutenção centrada na confiabilidade, conhecida como MCC, que analisa a função dos equipamentos, sua criticidade, os modos de falha e suas consequências para definir a estratégia mais adequada. Também foram estudados os indicadores de MTBF, que representam o tempo médio entre falhas, e o MTTR, que corresponde ao tempo médio necessário para reparo. O resumo da obra é: quanto maior é o MTBF e menor é o meu MTTR, melhor tende a ser o meu desempenho da manutenção. O trabalho também analisou a contribuição das tecnologias da indústria 4.0 para a manutenção. Sensores instalados nos equipamentos permitem acompanhar variáveis como temperatura, vibração e corrente elétrica, fornecendo informações em tempo real sobre as condições dos ativos. Esses dados auxiliam na identificação antecipada de possíveis falhas, permitindo um planejamento mais eficiente das intervenções. Entretanto, a implementação dessas tecnologias exige investimento, integração entre sistemas e capacitação das equipes.
Em relação à metodologia, a pesquisa foi classificada como exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa. Foi realizada uma revisão narrativa da literatura também. Essa metodologia foi escolhida porque o objetivo era reunir e analisar conhecimentos sobre a manutenção elétrica, confiabilidade, indicadores e tecnologias aplicadas à mineração. As buscas foram realizadas em fontes como Google Scholar, Cielo, Biblioteca Digital Brasileira, de teses e dissertações, ResearchGate e publicações técnicas ao setor. Também foram utilizados termos relacionados à manutenção preditiva, manutenção centrada na confiabilidade, sistemas elétricos, mineração, indicadores de manutenção e indústria 4.0. O período considerado para as publicações foram de 2015 a 2025. Depois das buscas, os materiais foram selecionados conforme a relação com o tema e a qualidade técnica, contendo conteúdos duplicados, sem fundamentação adequada ou sem ligações diretas com o objetivo dos estudos foram excluídos. Por fim, os documentos foram organizados por temas e analisados de forma interpretativa, permitindo construir uma síntese dos principais conceitos estratégicos e contribuições identificadas. Nos resultados, o primeiro ponto identificado foi que a manutenção dos sistemas elétricos influenciam diretamente a disponibilidade operacional das usinas. Isso acontece porque os equipamentos como motores, transformadores, painéis e sistemas de acionamento sustentam as etapas essenciais da produção. Quando um desses ativos críticos falha, o efeito pode se espalhar por todo o processo produtivo. Os estudos analisados indicam que as estratégias de manutenção planejadas contribuem para reduzir interrupções não programadas, diminuir perdas operacionais e aumentar a estabilidade do processo. Ferreira e colaboradores destacam que a confiabilidade desses equipamentos é fundamental para manter a continuidade das operações e do beneficiamento mineral. Outro resultado foi a tendência da substituição gradual de práticas predominantes corretivas por estratégias preventivas e preditivas. Essa mudança permite atuar antes da falha, melhorar o uso dos recursos de manutenção e realizar intervenções em momentos mais adequados, ou seja, a manutenção deixa de ser apenas uma resposta emergencial e passa a fazer parte do planejamento operacional. Outro resultado importante foi a contribuição da manutenção centrada na confiabilidade para a gestão dos ativos. A MCC permite identificar quais equipamentos são mais críticos para a produção e direcionar recursos de manutenção de forma mais eficiente. Além disso, sensores e sistemas digitais ampliam a capacidade de monitoramento dos equipamentos, fornecendo informações que tornam as decisões mais rápidas e precisas. De forma geral, os estudos indicam que a melhor estratégia consiste na integração entre manutenção preventiva, preditiva e MCC, considerando a criticidade e a condição de cada equipamento. Retomando o objetivo do trabalho, foi possível compreender como as diferentes estratégias de manutenção contribuem para aumentar a confiabilidade e a disponibilidade operacional dos sistemas utilizados na mineração. Os resultados mostram que a manutenção deve ser tratada como atividade estratégica, baseada em planejamento, monitoramento e análise da criticidade dos ativos. Também foi observado que as tecnologias da indústria 4.0 fortalecem esse processo, ampliando a capacidade de monitoramento e apoiando as decisões mais eficientes. Conclui-se, portanto, que a integração entre a manutenção preventiva, preditiva e manutenção centrada na confiabilidade e tecnologias de monitoramento contribui para a maior segurança, continuidade operacional e competitividade das operações de mineração. Para finalizar, nestes slides estão apresentadas as referências utilizadas na construção do trabalho. Elas incluem normas técnicas, artigos científicos, dissertações, livros e publicações especializadas que deram sustentação aos conceitos, à metodologia e às análises apresentadas. Meu muito obrigado pela atenção